por que você está aqui e falar um pouquinho de você nessa abertura. Ok. Marcos, primeiramente, boa noite a você, ao Ednei, ao Wagner, ao pessoal aqui da técnica e a você, meu amigo telespectador, que está neste momento dando um pouquinho da sua atenção a nós. Bom, conforme o Marcos falou, meu nome é Natanael Antunes Dias, eu sou natural da cidade de São José dos Campos, iniciei minha carreira como bancário e logo depois fui concretizar um sonho meu, que seria o mercado aeronáutico, onde trabalhamos por um período aproximadamente em torno de 20 anos no segmento. E hoje nós atuamos na área de consultoria, de treinamento e desenvolvimento, onde temos os nossos clientes, um deles aqui na região, uma empresa de grande porte da região do setor aeronáutico, a qual temos ali desenvolvido várias atividades, não só no segmento técnico, mas também na parte comportamental e também de gestão. Então, para nós é um prazer, Marcos, estar aqui. Eu agradeço desde já pelo convite feito. A recíproca também é verdadeira. Agradeço. Okay? Então, estamos aí à sua disposição para falar um pouquinho daquilo que adquirimos nesse período, né? Não sabemos nada, estamos sempre aprendendo, né? Então, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bom, então nesse momento nós vamos aqui começar, Natanael, esse bate-papo. Eu sei que lá do outro lado tem muitas pessoas assim com bastante curiosas em saber, né, querendo aprender, porque eu tenho certeza que as pessoas que nesse momento estão assistindo esse programa são pessoas que não pararam de lutar. São pessoas que estão em busca de algo mais, são pessoas que estão com objetivos, com metas nas suas vidas, só que, infelizmente, às vezes a autossabotagem da própria pessoa, do intelecto, às vezes do psicológico da pessoa, surge esse problema, a autoconfiança. O que o senhor pode passar para a gente, para os telespectadores, sobre um tema que mexe muito? Isso mexe com o coração, mexe com a alma das pessoas, e tem muitas pessoas que hoje tem talento, tem toda uma oportunidade nas mãos, mas está faltando autoconfiança. O que você diria para nós hoje sobre autoconfiança? Como desenvolver isso? Como falar um pouco mais forte sobre esse assunto? Ok. Bom, Marcos, é o seguinte, a autoconfiança, todos nós, todo ser humano, ele tem uma certa insegurança, principalmente em coisas ou situações que ele não tem conhecimento. E todos nós temos, quando nós dominamos algum assunto, a nossa autoconfiança ela acaba se elevando. Né? Mas quando nós não temos conhecimento da matéria, acaba nós entrando numa situação em que a nossa autoconfiança fica baixa. Mas em qualquer das duas situações, tanto a autoconfiança quanto a baixa confiança, que eu trabalharia mais no tema de baixa estima, ela pode ser desenvolvida, sim, com certeza. Então, nós vemos hoje que o mercado de trabalho, né? Hoje nós vivemos em função do quê? De crescer. É o que o ser humano sempre, ele nasce com o objetivo de crescimento para a sua vida. Então, meu amigo, você que está nos vendo nesse momento, eu tenho certeza que você tem suas metas e você tem os seus objetivos a conquistar na vida. Todos nós nascemos com um propósito e todos nós desenvolvemos isso ao longo da nossa vida. Ontem eu pude ver uma matéria do Fernando, onde ele colocava que nós nascemos negociando. E isso é uma verdade. Nascemos desde criança já negociando com a nossa mãe, negociando a questão do leite. A mamãe já sabe na negociação se você está com dor, se o choro é de dor, se é de fome. Enfim, nós nascemos negociando. E muitas coisas, Marcos, nós percebemos que no decorrer da vida, lá no passado, as pessoas perdem a sua autoestima. E isso é um problema que às vezes precisa ser trabalhado. É uma coisa que é mais psicológico da pessoa, e ele acaba achando que ele não é capaz, porque ele ouviu tanto que não era capaz, que aquilo ficou intrínseco no seu ser. E agora ele, tudo que vai fazer, ele pensa, eu não sou capaz.
E a estima dele fica baixa. Com isso, a confiança dele, ele desce. E essa confiança estando baixa, ele não tem motivos para agir. Né? A gente chama aí de motivação. Ele perdeu a motivação. E é uma coisa impressionante e interessante até, que a motivação não é algo que vem de fora. Ela tem que nascer interna. Eu preciso me motivar. E muitas vezes as pessoas perdem a autoconfiança porque existe uma baixa estima que perdeu no passado. Um exemplo, uma pessoa que ela tinha uma certa dificuldade na escola e os irmãos dela eram muito inteligentes, ao ponto de o pai um dia, passeando de carro, viu umas pessoas cortando cana e ele disse: olha, os seus irmãos vão ser doutores, esse aqui está o seu fim. E isso ficou e criou um trauma na sua infância, que hoje, para recuperar isso, ele teve que fazer um trabalho muito forte, né, para tentar resgatar isso. É verdade, no coaching, a gente tem uma ferramenta muito importante que a gente sempre apresenta para as pessoas, às vezes quando estamos em sessão, que é o poder da autorressignificação. Às vezes a pessoa precisa voltar, né, ali naquele momento em que ela foi, vamos dizer assim, sabotada, onde o seu psicológico, a sua mente, teve ali aquela interrupção de crescimento, de autoconfiança por causa de um deslize, de um desajuste, e que está inserido em vários aspectos. E quando a gente tem esse poder, quando a gente começa a se permitir que a gente faça uma autorressignificação. O que é a ressignificação? É a gente substituir aquele momento ali triste, ou aquele momento que não trouxe nenhum proveito para aquela pessoa, e ela substitua esse momento por uma intenção positiva, por uma intenção de crescimento, uma intenção de garra, né? E eu poderia perguntá-lo também nesse momento se essa falta de autoconfiança, essa falta de autoestima, como já foi falado, se isso, em quais as áreas da vida que isso é mais prejudicial? Porque hoje as pessoas estão aí nessa correria, né, em busca faculdade, ou já estão no mercado de trabalho, ou já estão iniciando seus negócios próprios, só que se ele não ficar atento com como está o nível da sua autoconfiança, o que isso pode ser prejudicial? Hoje nós percebemos que o mercado de trabalho ele é muito dinâmico, né? São as oportunidades da vida. Então a gente percebe que a falta de confiança no ser humano, ele abrange todas as áreas da vida, porque coisas passam a ser consequência. Marcos, se eu estou indo mal no meu trabalho, se eu não consigo atingir os meus objetivos, os meus projetos, acaba isso atingindo também a família. Com certeza. Porque a pessoa entra num estado de depressão, de angústia, e ele acaba às vezes descontando isso na própria família. Então é uma coisa muito intrínseca. Então o que a gente pode falar é o seguinte: o mercado, por ele ser dinâmico, o que faz com que eu consiga hoje me manter no mercado e conseguir galgar passos mais adiante? É buscar esse desenvolvimento, deixar as coisas que o passado marcou, né? Deixar um basta para aquilo, se perdoar, que é um ponto importante. Às vezes erros do passado, as pessoas não se perdoam e ficam se lamentando. Por que eu errei? Puxa vida, eu deveria ter feito diferente. Então é que a gente fala, uma das dicas inclusive para desenvolver a autoconfiança é fazer com que aqueles erros do passado fiquem no passado. Eu vou pegar a experiência daquele erro. Isso. E com isso eu vou me perdoar, para que eu possa conseguir levar isso à frente. Outra coisa, a questão de perdoar também pessoas que estiveram envolvidos no insucesso, porque se eu não consigo fazer isso, o que acontece? Eu sofro. Não é a outra pessoa que vai sofrer, mas eu estou sofrendo e bloqueando. Então não é esquecer,
Quando a gente fala a questão do perdão é um pouco mais profundo, né? Não é o esquecer. Perdão é, você vai lembrar do fato porque a tua mente é um computador, está armazenado. Porém, não vai te machucar mais. Enquanto estiver te machucando, você vai sempre alimentando aquilo. Mas a partir do momento que você lembra do fato, isso não machuca mais, significa que você conseguiu liberar perdão. Então, uma das dicas para começar a trazer novamente a autoconfiança é perdão. Perdão. Né? Parece, nós não estamos entrando aqui até num segmento espiritual, mas isso faz parte do ser humano, senão ele carrega consigo isso e a baixa estima dele sempre vai estar num grau que ele não consegue desenvolver. E é importante, muito importante isso que está sendo dito por esse grande homem, Natanael Antunes, que hoje uma das maiores dificuldades, Natanael, que a sociedade encontra, principalmente relacionada ao tema autoconfiança, é o perdão. Porque hoje existe um meio de soberba que está tão elevado em algumas áreas da sociedade que essa palavra ela ficou um pouco descartada. E a gente, o papel hoje de nós, da Coach Ego e Associados, esse papel que estamos fazendo, esse programa que tem um tema muito sugestivo, você também pode, nós não estamos aqui trazendo metodologias criadas ou formadas apenas para atrair a tua atenção. Nós estamos aqui tentando fazer um programa onde realmente você valorize a pessoa que você é, onde você realmente comece a enxergar as suas qualidades. E hoje, Natanael, assim, qual é a consequência que as empresas ou que as pessoas elas têm enfrentado por deixar que essa falta de confiança esteja num nível mais elevado do que o contrário disso? Hoje nós percebemos nas grandes empresas, elas trabalham muito com equipes de trabalho, com células de trabalho. E essas células, essas equipes, elas têm que se autogerir. Então, se eu tenho pessoas que têm uma estima baixa, uma confiança baixa, isso vai atrapalhar o desenvolvimento, né, como uma engrenagem. Se uma engrenagem ela não está legal, ela começa a travar essa engrenagem como um todo. Então, o giro não vai ser possível. Então, hoje as empresas estão trabalhando muito, principalmente as grandes empresas, em relação ao desenvolvimento das pessoas, não só a parte técnica. Porque a parte técnica também, Marcos, ela gera no ser humano uma baixa estima. Porque, veja bem, dentro de uma empresa, chega de repente uma máquina nova, última geração. Até então eu era o expert no assunto. Mas quando chegou essa máquina, como eu vou me sentir agora se eu não consigo operá-la? Então eu preciso entrar, que a gente entra na questão da competência. Então desenvolvimento, a autoestima também envolve competência. É saber fazer, e aí entra a parte principal de tudo, que é o querer fazer. Então as empresas hoje elas estão trabalhando no dar condição para que você saiba, ou seja, através de cursos, né, através de ministrações, para que você saiba, tenha o conhecimento. Depois você tem a parte de on the job, que é o treinamento prático. Então eu sei, agora eu sei fazer, mas a pergunta é, eu quero fazer? E tem muitas pessoas que, se você disse uma palavra autossabotagem, ela por si só, ela entra numa situação, não, eu não consigo, eu acho que essa nova tecnologia é muito para mim, não vai entrar na minha cabeça. E com isso, ele não consegue seguir em frente. Então hoje as empresas trabalham no desenvolvimento, não só na parte técnica, mas intelectual, né, para que as pessoas se sintam motivadas internamente a gerar o crescimento. E também o envolvimento dentro das organizações modernas hoje, ela trata o ser humano como a parte principal da cadeia produtiva. Entendi. Bom, maravilhoso tudo isso que estamos ouvindo nesse momento. E eu queria que você prestasse um pouquinho mais atenção, porque no próximo bloco a gente vai estar aqui falando muito mais sobre esse assunto. Vamos tentar aqui, Natanael, tirar o máximo proveito dessa sua presença aqui,
porque a nossa maior preocupação hoje e o nosso desejo é que as pessoas que estão nos assistindo não percam nada, porque são informações valiosíssimas. Eu tenho certeza que